Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, o meu objetivo com esse vídeo não é falar sobre política, ok? E sim compartilhar com vocês o que eu penso e sinto a respeito do que estamos vivendo, sob a ótica de uma ressonante mesmo, tá? Pois eu não vejo muitos canais de outros ressonantes falando sobre isso. Então eu sempre trago aqui pra vocês o que eu sinto, como que é pra mim na prática o meu processo do despertar. E falar é fácil, mas fazer não é fácil, né? Na prática não é fácil. E os últimos anos e as últimas semanas, eles têm sido bem pesados, né? Eu acredito que pra muitos de vocês. E está tudo muito tenso, né? Esse final de ano em particular está bem atípico, conturbado. Nem parece que estamos aí a um mês do Natal, né? A gente já tá no final de novembro, então muita coisa aconteceu esse ano. Acredito que muitos de vocês aí também nem viram o ano passar, né? E foram as eleições agora recentemente, agora tem a Copa também que tá acontecendo. Pra mim não muda muita coisa essa questão da Copa, né? Porque eu não assisto, enfim, mas muita gente gosta, né? E respeito isso também. Mas tem muitas outras coisas acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então são milhares de notícias o tempo todo, né? Notícias também de outros países que estão em guerras, né? Diversos conflitos acontecendo, desentendimentos. E aqui no Brasil, o nosso povo brasileiro mais dividido ainda do que antes. Então, se para nós como indivíduos acontecem as catarses, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu posso, né, dando a minha opinião aqui, comparando também como uma grande catarse, uma grande limpeza e liberação daquilo que não serve mais. Tem um áudio do professor Hélio Couto no Spotify chamado A Nova Era, a separação do joio do trigo, onde ele fala que tudo no universo tem prazo, tem cronograma, então tem que haver uma mudança. Quando chega esse prazo e algumas pessoas são resistentes à evolução, eles devem ser transferidos para um lugar que eles continuem a evolução do jeito que eles gostam, com as suas guerras, por exemplo. E periodicamente essas mudanças de eras acontecem e as pessoas que evoluírem ficarão juntas para a próxima fase, né? E nós estamos bem no meio dessa mudança para que haja essa limpeza, bem no ponto da separação do joio do trigo. Nós, ressonantes, despertos, estamos aqui com o propósito de ajudar o nosso planeta a passar por essa catarse, por essa transição. Mas, para que possamos evoluir como humanidade, é preciso que haja um despertar em massa. Acredito que muitos de vocês já sabem disso, né? E cada país, cada povo vai sentir isso acontecendo de formas diferentes, mas que no fim terão o mesmo propósito, a nossa evolução, para que, enfim, possamos entrar na nova era. Muitos ainda dormem, muitos ainda estão hipnotizados pelas mídias, pela história que nos foi contada e não buscam a verdade, apenas cumprem rigorosamente o que falam para fazer. Então hoje tudo está vindo à tona com mais rapidez do que antes. As pessoas estão acordando, estamos vendo a manipulação que sofremos há milhares de anos e não queremos mais que as coisas sigam por esse caminho. Essa limpeza, essa faxina precisa acontecer. E nós que encarnamos agora nessa época, escolhemos fazer parte desse processo, para auxiliar, pois muitas pessoas não aceitarão o que está por vir. Com isso, eu sempre falo aqui no canal que nós temos que estar vigilantes o tempo todo para o que estamos sentindo e para o que estamos pensando. Nós temos que ter a consciência de que não podemos nos perder em tudo isso. A gente precisa estar consciente, precisa estar por dentro das notícias, não podemos ser alienados, temos que saber realmente o que acontece. Mas cuidado para não entrar nessa energia desse momento, pois é muito fácil a gente se deixar consumir pelo tanto de notícias, pelas redes sociais, por tudo que está acontecendo, né? E o que as mídias estão divulgando pra gente. E aí a gente acaba sentindo revolta, medo, injustiça e muitas vezes julgamos também as pessoas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Temos sempre que lembrar o que a gente aprendeu até aqui, que o que nós sentimos cria a nossa realidade. Se a gente se deixar levar e ficar o tempo todo consumindo só esse tipo de informação, nós vamos nos distanciar cada vez mais do nosso propósito, que é a evolução espiritual. Mas o que seria da nossa evolução espiritual se não houver ação da nossa parte? Essa pergunta eu me faço todos os dias. Não adianta eu querer evoluir espiritualmente, apenas eu, Adriana, sem fazer mais nada para ajudar.
Então eu sempre me questiono sobre isso, né? O que significa uma evolução espiritual se não tem ação nenhuma da nossa parte com o que está acontecendo ao nosso redor, né? Nós estamos aqui encarnados para evoluir. Se não for para fazer nada, nem deveríamos estar aqui nesse momento de transição planetária. Aí você pode me dizer, mas eu não quero me envolver com isso, eu não gosto de estudar sobre política, eu não quero me envolver com essas notícias, isso me faz mal. Tudo bem, não tem problema, você não precisa se envolver, você não precisa consumir todo dia esse tipo de informação. Apenas não se isole do mundo, não se isole do seu país, do que está acontecendo. Esse, para mim, é um dos maiores erros do nosso processo de despertar espiritual. A gente pensar que a gente tem que se isolar e ficar apenas meditando o resto da vida, né? Se fosse pra gente fazer isso, a gente não teria encarnado aqui nessa época. Ainda estaríamos no mundo espiritual. Então temos que ajudar o todo. Se você se isolar, você pode até cuidar do seu emocional, pode aprender outras coisas sobre o autoconhecimento, mas além da nossa evolução individual, estamos aqui também para ajudar os demais. Eu sinto que devemos fazer a nossa parte. Me incomoda ficar parada vendo as coisas acontecerem e não fazer nada. Me incomoda também não falar sobre isso no canal, como se nada tivesse acontecendo. Ser ressonante para mim não é ficar só estudando espiritualidade e mecânica quântica. É ação, é agir e fazer a minha parte. E como que nós fazemos a nossa parte? A gente confunde muito isso, né? Eu vou confiar no todo, eu vou soltar pro todo. Deixa que ele resolve os problemas que a gente está passando aqui. Mas eu sempre trago isso aqui com os meus depoimentos, né? Tem que haver ação da nossa parte, tá? Então tem que existir ação da nossa parte, não simplesmente esperar e confiar que tudo vai se encaixar, né? A gente tá aqui encarnado na terceira dimensão com um propósito de ação. E como que nós fazemos a nossa parte? Existem inúmeras maneiras, né? A gente tem sempre que lembrar do que o professor Hélio Couto nos diz: estudar, ajudar e trabalhar. E dentro de cada um desses 3 pilares, existem inúmeros outros subitens, digamos assim, que a gente pode fazer. Então, estudar não é só estudar a mecânica quântica, é estudar muitas outras coisas que vão fazer com que a gente aprenda mais, adquira conhecimento para ajudar nesse processo de transição, né? O ajudar não é só o ajudar dentro da sua casa, por exemplo, é ajudar as outras pessoas da forma que você pode, né? Dentro das suas limitações. O ajudar, o professor sempre fala pra gente, ajudar dentro das nossas limitações. Não vai se desgastar totalmente, não vai doar todo o seu dinheiro, né? Ficar sem nada, não é isso. E o trabalhar para o todo, trabalhar para ajudar nesse processo que a gente está passando. O trabalhar que ele diz é muito mais amplo, é muito além do que apenas falando do nosso trabalho, né? Que nos traz a renda que a gente precisa para sobreviver. É muito além esse trabalhar, né? O trabalhar para ajudar o todo. Primeiramente, a nossa parte é cuidar de nós mesmos, né? Nós precisamos nos manter centrados, manter firmes, cuidar da nossa saúde mental, física e emocional. Nós precisamos estar bem para agir, para pensar, para sentir, para ouvir a nossa intuição, para sermos o apoio que as pessoas terão quando mais dessa verdade vier à tona. Então, precisamos estar bem, precisamos estar firmes para poder auxiliar. E não é fácil, eu venho sempre aqui no canal mostrar para vocês como que é difícil esse processo, como que é doloroso e quantos altos e baixos a gente passa, né? Mas é sim possível, é possível, e por isso que a gente está aqui. Então, lembra sempre disso, para que a gente possa ajudar o nosso país e o planeta todo, né? Passar por essa catarse, passar por esse momento que ainda virão muitos anos de muitas provações. Nós precisamos estar bem em primeiro lugar. E aí, depois disso, a gente vai partir para ajudar as outras pessoas. É claro que aí você não pode deixar, né? Eu vou cuidar de mim primeiro e isso vai demorar 5 anos. Não, gente, é algo que tem que ser muito rápido. Por isso que a gente tem que buscar o conhecimento e o autoconhecimento, para a gente aprender rapidamente a mudar a nossa vibração, a se elevar, né?
cuidar da nossa saúde física e mental é muito importante, buscando ajuda de profissionais, fazendo algum tipo de terapia, enfim. E aí sim, em seguida, a gente consegue auxiliar os demais. E tem muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas adoecidas, em depressão, trancadas em casa, com medo do futuro, medo da escassez, das doenças. Muitos jovens, muitos adolescentes que não fazem ideia do que a gente está conversando aqui. A gente que já tem essa informação não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. A gente não vai voltar a pensar e viver como a gente vivia antes. Então, nós temos que, mesmo que sutilmente, começar a ajudar essas pessoas a despertarem também. E como? Como que a gente faz isso? Com uma palavra nossa, com os nossos exemplos no dia a dia, ajudando quem precisa, seja com um alimento, com o seu tempo, com o trabalho, empregando mais pessoas, no caso de quem tem empresa, como eu, com o seu apoio, com a sua palavra, auxiliando alguém que não está se sentindo bem. Claro, como já falamos antes, dentro das suas limitações, Outras formas também, por exemplo, o YouTube é uma forma de ajudar as pessoas, gravando vídeos, compartilhando o seu despertar, compartilhando coisas boas da vida. Quantos canais aqui não são canais incríveis, que você vê a pessoa compartilhando o dia a dia dela, uma rotina, mesmo que simples, mas com todo amor e carinho, ela fazendo aquilo, ou ensinando alguma coisa, levando a informação para as pessoas e levando também essa informação sobre o despertar espiritual para quem ainda não despertou, Então, é um processo lento, mas a gente precisa aí dar uma acelerada, gente? Porque, olha, as coisas estão vindo, E, com certeza, muitas coisas boas estão por vir também, Às vezes a gente pensa que só tá acontecendo coisa ruim, Mas, no fundo, tudo isso realmente vai nos levar para um lugar melhor. E a gente quer fazer parte dessa transição, dessa história, desse momento que a humanidade está passando. Com certeza, eu fico muito grata de estar aqui, encarnada nesse momento, e muito feliz por estar desperta e poder ajudar da forma como eu posso. Então é isso. Eu gravei apenas o áudio hoje, acabei não gravando o vídeo. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Então compartilhe aqui nos comentários como que você tem se sentido nesses últimos meses, E como nós que somos ressonantes podemos ajudar nosso país e o mundo, Como que nós podemos fazer a nossa parte. Então compartilhe aqui com a gente também. Tá bom? E é isso, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Gratidão!